favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo de número 86, 11 e 12, diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Amém. Sem os instrumentos. Tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno, e maravilhoso és digno.
anunciemos aos irmãos a palavra mais e mais. Louvamos nosso Deus, a palavra usaremos, pois é pura e fiel, a verdade cantaremos, entoemos nós canções, salmos, hinos e louvor, em nossos corações, pratos cheios de fervor. Tudo que fizermos nós, atitudes ou palavras, seja em nome do Senhor, pelo qual rendamos graças, se louvemos ao bom Deus, da palavra o autor, e a Jesus, o Filho seu, Verbo vivo e Salvador. Amém. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, que é sem oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem-me livrar dos pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser eu já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Com força. Lá no alto céu, o avivamento vem para começarem indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Muito obrigado, pastor Davi. Nesse momento chamamos o pastor Marcos Perim
que vai assumir o púlpito, pastor Marcos Peninha, pastor da Igreja Batista Regular da Pituba, Salvador, Bahia. Também ele é o presidente da nossa associação nacional, pastor. Deus abençoe. Então, irmãos, nós vamos orar ao Senhor e depois vamos abrir a palavra de Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós louvamos o Teu nome pela Sagrada Escritura, pela lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. Nós chegamos, Pai, diante da Tua palavra, na dependência do Espírito Santo, confiando no poder que Ele tem de fazer o nosso coração apreender de forma espiritual as verdades da Tua palavra. Nós pedimos auxílio, capacitação, iluminação. Pedimos que o Senhor nos livre das distrações, que o Senhor nos dê energia, foco de alma, para estarmos prontos para aprender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Visita o nosso coração, Senhor, dando-nos o recurso que nós precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abram, por favor, a palavra em Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler do verso 23 até o 29. Vocês já estão sentados há um bom tempo, então vou pedir para a gente fazer essa leitura juntos em pé. Depois vocês vão ficar sentados aí umas 2h30, então é bom descansar um pouquinho aí. 9. Eclesiastes capítulo 7, verso 23. Enquanto nós lemos, tente observar um certo padrão de repetição de Salomão nesse parágrafo, que vem na palavrinha achei. Isso vai dar para a gente a ideia de que ele está à procura de algo. Então, Eclesiastes 7, 23, a Escritura diz assim: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a compreender e a investigar e a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém. Se sentem, por favor, meus irmãos. Eu tenho tentado provocar a mente de vocês para encarar esse livro como se fosse uma espécie de autobiografia de Salomão. É como se ele fosse um ancião já velho, sentado tendo ao seu redor os seus discípulos, seus jovens, garotos que estavam olhando para ele, encantados com o tipo de vida que ele tinha. E aqui, irmãos, nesse parágrafo, ele retrata a sua experiência de vida em termos de uma jornada. É por isso que ele usa tantas vezes essa palavrinha achei. É como se fosse uma pessoa que sai à procura de algo. Ele está em busca da sabedoria. Mas nós vimos aqui pela leitura que a sabedoria que ele tanto procura, ele não encontrava, e algumas coisas que ele não se propôs a encontrar, ele acabou encontrando. Então nós vamos falar disso hoje. Eu vou usar esse texto aqui para, dentro do nosso tema, falar a respeito de idolatria, os ídolos do coração. O subtítulo da nossa mensagem é
idolatria e o canto da sereia. Vocês vão entender ao longo da exposição porque nós elegemos esse tema. Mas vamos começar a exposição do texto, irmãos. Vamos começar com o verso 23. No verso 23, nós descobrimos a decisão do sábio em sair em uma jornada em busca da sabedoria. Ele diz isso no verso 23. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. Então imagina como se a sabedoria fosse uma senhora idosa. E ele, ao longo da sua vida, tomou a decisão de que ele gostaria de encontrar com essa senhora. E ao longo da vida dele, ele a procurou de diversas maneiras. Salomão procurou nos livros. Salomão procurou essa senhora sabedoria, talvez procurando entender o comportamento do ser humano, o funcionamento da criação, mas especialmente o próprio sentido da vida. E em nenhum desses momentos ele encontrou essa senhora sabedoria. E é incrível, irmãos, porque não só Salomão, mas muitas outras pessoas ao longo da história da humanidade têm procurado empreender essa viagem em busca dessa senhora chamada sabedoria. E se você gosta um pouquinho de ler, já leu um pouquinho de história e de filosofia, você sabe que toda vez que alguém se propõe a encontrar essa chamada senhora sabedoria, há muitos professores, há muitos tutores que você encontra pelo meio do caminho que indicam para você onde essa senhora pode estar escondida. Então, se você vivesse na época de Salomão, por exemplo, talvez alguns anos depois de Salomão, melhor dizendo, você, na sua busca para encontrar a senhora sabedoria, você descobriria o senhor platonista. O senhor platonista ia dizer assim: eu sei onde a senhora sabedoria está escondida, eu tenho um mapa para você, siga as ideias eternas. Por trás de todas as coisas desse mundo existem ideias eternas, ideias permanentes, ideias espirituais. Vá a essas ideias espirituais que você vai encontrar a senhora sabedoria. E se você caminhasse alguns anos na história, pudesse fazer uma viagem no tempo, você chegaria no século XVI e encontraria o senhor humanista. E o senhor humanista ia dizer para você: eu sei onde a senhora sabedoria está, e ela não está nas ideias eternas, como diz o senhor platonista. A senhora sabedoria está escondida dentro de você. A senhora sabedoria, ela está na sua própria razão. Então, use o seu senso de investigação. Se jogue de cabeça nisso e você vai encontrar essa senhora. Mas se você caminhar mais alguns anos na história, você encontraria ali pelos ídolos dos ídolos do século XIX o senhor marxista. E o senhor marxista iria olhar para você e dizer assim: olha, essa conversa do platonista e do humanista, isso é coisa de burguês. Se você quer encontrar a senhora sabedoria, ela se esconde na luta de classes. Então vá à luta de classes, se empenhe em tentar mudar esse mundo para melhor, destruindo as estruturas marcadas pelo capitalismo, que você vai encontrar o sentido da vida e a senhora sabedoria. Mas se você entrando no século XX, você poderia encontrar ali pelos ídolos da década de 50 o senhor Nietzscheano. E você poderia chegar para ele e perguntar: onde é que a senhora sabedoria está? Ele dizer: quem? Não existe senhora sabedoria. Não existe conhecimento, não existe certeza, não existe nada. Talvez nem você exista. Isso aqui, irmãos, é mais ou menos o funcionamento do nosso mundo. Se você caminhasse um pouco e encontrasse com o senhor freudiano, ele ia dizer: olha, a sabedoria ela está escondida por detrás dos seus impulsos mais primitivos que você tem. Ela está lá. Então, se você deixar esses impulsos saltar, você vai se tornar sábio. Então essa tem sido, irmãos, a experiência da história da humanidade.
Qualquer pessoa que quer empreender uma busca semelhante de Salomão em direção à sabedoria, ele vai encontrar vários mapas desconexos, várias placas que indicam caminhos opostos, e todos eles dizendo a mesma coisa: eu sei onde a sabedoria se esconde. Mas no caso de Salomão, o que foi que ele encontrou? Olha aí o verso 24. Descobriu algo muito complicado. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Aqui ele está falando da sabedoria. E ele usou duas imagens para descrever a sabedoria. A primeira é que a sabedoria está longe. Então aqui a ideia é a linha do horizonte. Imagina que você quer empreender uma caminhada até a linha do horizonte. E quando você chega na linha do horizonte, você descobre que a linha está do outro lado. Você nunca vai chegar. É uma caminhada utópica. Ou como se você quisesse cavar um poço para encontrar o fundo dele, quando não teria mais o que cavar. Salomão está dizendo que procurar sabedoria é isso. Ser sábio é isso. Em outras palavras, vocês viram que é uma pergunta retórica. A pergunta é para dizer: é impossível essa tarefa. Não tem como você encontrar a sabedoria por si mesma. No verso 25, ele continua o seu empreendimento, buscando a senhora sabedoria, e olha o que ele diz: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Então, Salomão está, irmãos, mais ou menos corrigindo aqui um pouco, talvez, as percepções que nós teríamos. Talvez numa primeira leitura você pudesse dizer: já que a sabedoria não pode ser encontrada, então eu vou abandonar esse empreendimento. Ele diz: não, esse empreendimento ele tem que continuar. Talvez você não encontre a senhora sabedoria em pessoa, mas a senhora sabedoria, ela deixou ao longo da estrada da vida lembretes, advertências, princípios que ajudam a gente a orientar um pouco a nossa jornada nesse mundo debaixo do sol. E Salomão diz aqui que ele procurou descobrir duas coisas. Ele diz: a perversidade da insensatez e a insensatez da loucura. Em outras palavras, ele se dedicou a conhecer a estupidez da maldade e a idiotice da loucura. Aqui, irmãos, é um momento, para quem já leu esse livro todo com um pouco mais de atenção, Salomão parece ter um tom mais emocional. Ele parece estar um pouco mais irritado a respeito do que ele deseja falar. Ele está usando palavras duras aqui. Ele está falando que ele vai falar sobre estupidez, ele vai falar sobre tolice, ele vai falar sobre pessoas insensatas e que acabam caindo em situações de muita maldade. Então, quando ele se dispôs a investigar o cúmulo da maldade e o cúmulo da loucura, o que foi que ele encontrou? Está aí no verso 26, veja comigo. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Então, nessa tentativa de compreender as manifestações mais extremas da loucura e da maldade, ele diz, ele encontrou uma mulher. Ele chama de a mulher sedutora. É a mulher sensualizada. E ele qualifica essa mulher como fosse uma espécie de rede de captura. Ela coloca correntes nas pessoas, ela escraviza, ela captura você em uma armadilha de caçador. Ele está usando aqui, irmãos, a figura da mulher sensualizada como sagaz. Ela é cheia de artimanhas, ela vai pegando você aos poucos, capturando a sua alma.
É possível você ler essas palavras e lembrar um pouco da figura de Sansão, que foi se envolvendo naquele jogo excitante de gato e rato com Dalila, até o ponto em que ele se pegou fraco, cego e escravo dos filisteus. Ele foi preso pela armadilha dela. E Salomão diz que cair nas garras da mulher sedutora é pior do que morrer. Muito forte isso, né? Pior do que morrer. Sansão se pegou nessa situação. Vocês lembram disso? Ele disse que ele chegou a dizer que ele queria pelo menos vingar um dos seus olhos. Ele preferia estar morto, sepultado debaixo do templo do deus Dagon, do que ficar lá no porão moendo, trilhando grãos para ele. Ele preferia a morte àquela condição de escravo. Então Salomão diz isso. Morrer é melhor do que cair na rede dessa mulher. No capítulo 12 do livro A Odisseia de Homero, conta-se que Ulisses e os seus heróis estavam voltando de barco para casa e eles tinham que passar por uma ilha chamada Ilha de Capri. E era um local repleto de sereias. Ulisses sabia que se seus homens ouvissem o canto das sereias, eles sofreriam uma profunda atração por esses seres, e eles iriam querer jogar o barco contra as rochas para tentar escapar e irem até essas mulheres, só que nesse processo eles morreriam. E Ulisses então resolveu tampar com cera os ouvidos dos seus marinheiros. Contudo, ele mesmo pediu que ele mesmo não colocou cera no seu próprio ouvido, mas ordenou que os seus marinheiros o amarrassem no mastro da embarcação e deu ordens para que ninguém o soltasse de lá, acontecesse o que acontecesse, não soltasse ele de lá até que saísse da ilha de Capri. E assim os seus marinheiros fizeram. Quando passavam pela ilha, as sereias começaram a cantar, e Ulisses, amarrado no mastro, gritava com todas as suas forças, pedindo que os seus marinheiros o soltassem para que ele fosse ao encontro das sereias. Mas os marinheiros não ouviram nem o canto da sereia e nem os gritos do líder deles. Essa história, irmãos, ela ficou eternizada na literatura mundial como um símbolo daquelas pessoas que se deixam envolver pela sensualidade e se destroem o barco da vida nas rochas da sensualidade, do adultério, seja lá o que for. Nós hoje estamos vivendo, irmãos, na era do empoderamento da mulher. E eu considero que a figura da sereia das histórias medievais, ela é uma espécie de uma versão antiga do empoderamento da mulher. A mulher é sedutora, a mulher é sensual, a mulher ela se expressa do jeito que ela quer, ela fala aquilo que deseja e toma também para si aquilo que quer. E Salomão está dizendo que cair nesse laço, ser acorrentado por essa mulher, por esse tipo de mulher, é pior do que morrer. Aquelas pessoas que ouvem o canto da sereia, elas vão experimentar a maldade nas suas manifestações mais extremas. Essas pessoas vão perceber que essa loucura tão envolvente, que afeta todos os seus sentidos, no final das contas, não passa de idiotice, e que você está arrebentando com o barco da sua vida nas colinas da prostituição. Eu disse para vocês que Salomão foi um pouco emotivo quando falou dessa imagem. E a razão é muito simples, vocês sabem bem. Vamos para 1 Reis, capítulo 11. E aqui você pode recordar o porquê esse assunto, ele é um assunto tão emotivo para o sábio já idoso.
1 Reis capítulo 11, vamos ler o verso 3 e 4. E quando você lê esse texto, tenta fazer um link mental com o que a gente acabou de ler em Eclesiastes. Diz assim: vamos ler, irmãos, vamos ler do primeiro. Eu acho que é importante a gente pegar o fio do contexto aqui completo. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem se casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Aqui dá para a gente entender, irmãos, porque Salomão é um tanto emotivo quando fala a respeito desse assunto. Ele diz lá, volte por favor para Eclesiastes, ele diz assim, olha se isso não é uma autobiografia. Verso 26, estou lendo novamente: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Agora veja essa frase: quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Ele está quase como que falando, irmãos, de si mesmo. Imagina ele olhando para aqueles jovens que tinham ele como o máximo, aqueles jovens que talvez até invejassem o harém dele, e ele falando para ele: olha, quem for bom diante de Deus vai fugir disso. Eu não fui bom, eu pequei nesse ponto, eu fui escravizado, o meu coração foi laço, foi laçado, eu experimentei sensações que são piores do que a morte. Ele está falando de si mesmo aqui. Anos depois, o apóstolo Paulo daria eco à fala de Salomão, se dirigindo ao jovem pastor Timóteo, dizendo: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a fé, segue o amor, segue a retidão, típicas daqueles que são de Deus. Foge. Por que fugir? Porque, irmãos, não existe argumentação entre presa e caça. Numa relação de presa e caça, a única saída para quem está sendo caçado é fugir. Então aqueles que possuem o Espírito Santo no coração e são capazes de entender a sua própria fragilidade, eles simplesmente fogem. Então eu quero me direcionar a você que está aqui ou está me ouvindo, que está sob os grilhões da pornografia, a você que é jovem cristão, que está tendo intimidade com o seu namorado, a sua namorada antes do casamento, ou você que está em um namoro lascivo, ou você que já está se prostituindo do adultério. Olha para essa palavra aqui e aprenda a sabedoria de Deus, porque logo, logo o doce sabor do seu pecado dará lugar ao gosto amargo das consequências dele. Grave isso. Logo, logo o barco da sua vida vai se chocar contra as rochas do juízo de Deus. E esse juízo de Deus, ele já está presente hoje em você. É porque infelizmente o canto da sereia, ele inebria todos os seus sentidos, mas os sinais do juízo de Deus já estão presentes na sua vida. Primeiro, aquela sensação do desagrado de Deus,
aquela falta de paz na alma, aquela sensação de consciência esmagada, tristeza, culpa, raiva, fraqueza espiritual. Irmãos, é incrível como isso tem acontecido, como esses pecados, como o canto da sereia tem drenado a espiritualidade dos nossos irmãos, especialmente dos nossos jovens. Eles estão fracos, eles estão desmotivados, eles não têm vida de oração, eles não têm desejo por Deus, eles levam a vida cristã empurrando com a barriga, porque ao sair do ambiente da igreja, eles são completamente drenados pelo pecado, a espiritualidade deles é sugada por todo tipo de prostituição. E essas pessoas que vivem assim, elas carregam uma chaga na alma, ao ponto de não conseguirem nunca se entregar por completo dentro de uma intimidade verdadeira que honra e glorifica ao Senhor. Portanto, se você é uma das pessoas que tem caído no canto da sereia, busque ajuda, se arrependa antes que seja tarde demais. Hoje é o dia da oportunidade que o Senhor está te dando. Leve o seu pecado até a cruz de Cristo, confesse-o, rompa com ele de uma forma radical, busque ajuda, ore, procure aconselhamento bíblico, mas saia dessa condição que você está, porque se você não foi destruído ainda, é porque uma misericórdia oportuna do Senhor está cercando você, mas Deus não se deixa zombar, lembre-se disso. Às vezes, esse aparente silêncio de Deus diante de certos pecados que nós cometemos dá às pessoas aquela sensação de que Ele não está vendo, ou que se Ele está vendo, Ele não está nem aí para isso. Esse é o engano do seu pecado. Esse é o seu coração lhe traindo. Então ouça o conselho da palavra de Deus e vá ao Senhor Jesus Cristo com urgência. Vamos continuar aqui na jornada do sábio. Depois de falar da mulher amarga como a morte, no verso 27 e 28 ele fala mais uma descoberta. Ele diz assim: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Irmãs, antes de vocês tirarem seus tamancos para jogarem no Salomão, lembre de Provérbios 31, foi ele que escreveu Provérbios 31, ele falou da mulher virtuosa. Lembra de Provérbios 14, que ele compara a sabedoria a uma mulher. Salomão aqui não está sendo sexista, misógino, fascista, flamenguista, ele não está sendo nada dessas coisas. Na verdade, irmãos, eu entendo que Salomão aqui ele está falando da sua experiência. Nós acabamos de ler ele dizendo que teve 1000 mulheres, e entre essas 1000 mulheres com as quais ele se relacionou, ele não encontrou uma sábia. Ele só encontrou mulheres que perverteram seu coração. Ele se relacionou, ele casou com mulheres, ao mesmo tempo em que ele construiu um templo belíssimo para a honra e glória do Senhor, ele também foi o responsável por introduzir oficialmente a idolatria no meio do povo de Israel. A idolatria já existia, mas a idolatria institucionalizada foi através dele. Então, muito mais, eu não vejo aqui como uma fala contra a mulher, mas eu vejo muito mais um alerta contra o mau casamento. Jovens que estão me ouvindo, tomem esse conselho para vocês. Olha o perigo de você casar com gente ímpia. Olha o perigo de você casar com gente não convertida. Olha o perigo de você se casar com crente nominal, com gente que está na igreja, mas não tem vida com Deus.
Isso é um perigo. Você viver ali dividido no coração entre agradar um cônjuge não convertido e servir ao Senhor de toda a sua alma. É uma situação terrível. Os pastores que têm situações assim na igreja sabem do que eu estou falando. Então os solteiros precisam formar essa mentalidade. Antes de beleza, amabilidade, cultura, qualquer outra coisa, você precisa se certificar se aquela pessoa ama ao Senhor, se aquela pessoa tem Deus como sendo o centro da sua existência, se aquela pessoa tem uma vida espiritual crescente, se ela tem piedade, se ela está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque esse é o elo mais forte que vocês terão. É o elo mais forte. Entre os casados, o elo mais forte que nós possuímos não é o pacto do matrimônio, mas é a fé. Eu sou casado com Ivana até o dia da morte ou até o dia do arrebatamento, para a alegria dela. Depois da morte e do arrebatamento, nós vamos continuar tendo um vínculo, mas não será mais vínculo de marido e mulher, será o vínculo da fé. É o único vínculo que atravessa toda a sua história. E é por isso que a Sagrada Escritura dá uma atenção especial a esse tema. Então não é fácil você encontrar uma pessoa piedosa para se casar. E só o fato de estar dentro da igreja não é suficiente. Tem que ser uma pessoa que ande com o Senhor. Salomão está alertando a gente para isso. Que é possível você se casar com alguém que não é sábio e você sofrerá muito. Irmãos, a coisa mais interessante desse parágrafo é o modo como Salomão termina. É um tanto até cômico, porque ele faz uma viagem em busca da sabedoria, ele fala de muitos temas aqui, mas ele conclui a sua viagem no Éden. Ele volta para o passado e diz: o problema está lá em Gênesis capítulo 3. Veja que ele diz isso no verso 29. Eis o que tão somente achei. Então, qual foi o achado final de toda essa viagem que eu fiz aqui? Ele diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Em outras palavras, o problema somos nós. Esse é o problema. Deus fez o homem reto. Essa palavra homem aqui é a palavra Adão, que pode ser utilizada tanto para falar do personagem histórico Adão, como de Adão como humanidade. Então Deus fez o homem reto, Deus fez o homem justo, Deus fez o homem íntegro, Deus fez o homem para uma relação de amor e dependência dele. O homem não tinha defeito de fabricação. Mas ele diz: a humanidade, o homem, se envolveu em muitas astúcias. Isto é, ele rompeu com Deus, ele escolheu viver segundo seus próprios conceitos, ele se meteu numa conversa astuta com a serpente e acreditou que poderia ser igual ao Senhor. E nós estávamos lá junto com ele, nós somos participantes desse evento. Isso gerou uma geração de revoltados, de autônomos, que acreditam que possuem o direito de governar a própria vida. Então o problema, irmãos, é o nosso pecado. No final das contas, é como se Salomão estivesse dizendo: sabe por que a sabedoria é distante da gente? Sabe por que a sabedoria está depois do horizonte? Sabe por que a sabedoria está num buraco que você vai cavar e nunca vai encontrar o fundo? Por causa do seu pecado. Por causa de quem você é. Então, meus irmãos, essa é a jornada que Salomão empreendeu com a gente hoje. Primeiro nos chamando para uma tarefa impossível de encontrar sabedoria. Depois mostrando para a gente os mapas contraditórios que existem nessa jornada. Depois ele nos colocou diante da mulher sedutora e mostrou o perigo, o amargor que é ouvir o canto da sereia. Depois ele se queixou das suas mulheres, dizendo que nenhuma delas era sábia, e disse que o problema somos nós. Mas graças a Deus, meus irmãos,
que a história não parou no primeiro Adão. A Bíblia fala a respeito do segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, o apóstolo Paulo disse que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Ele veio aqui nesse mundo, e ele também teve contato com a serpente, mas ele não se meteu em nenhuma astúcia. Ele foi o homem que permaneceu reto todos os dias da sua vida. E ele veio para nos substituir. Ele veio para tomar as nossas astúcias, todas as nossas astúcias, e levar sobre si o castigo que nós merecíamos, e ao mesmo tempo oferecer a nós a sua integridade e a sua retidão de caráter. E quando nós fizemos isso, nos entregando a Ele pela fé, nós somos cortados do vínculo do primeiro Adão e somos unidos ao segundo Adão. E a partir desse momento, nós podemos encontrar a sabedoria que estava oculta. 1 Coríntios 1,30, veja que é isso que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Olha o que o segundo Adão se torna para a gente, enquanto o primeiro Adão se tornou o nosso pecado, a nossa condenação. O segundo Adão, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Qual é o primeiro elemento elencado aí por Salomão que Cristo se tornou para nós? Cristo se tornou sabedoria. Aquela sabedoria que Salomão disse que estava atrás do horizonte, aquela sabedoria que Salomão disse que estava no buraco mais fundo desse universo. Cristo se tornou para nós sabedoria de Deus. A sabedoria agora é palpável. Nós podemos vê-la, nós podemos ouvi-la. Um dia nós vamos poder tocá-la, abraçá-la, colocar a nossa cabeça no tórax dele, que nem o apóstolo João fez. Cristo se tornou para nós, irmãos, sabedoria de Deus. Ele diz: Cristo também se tornou para nós justiça. Lembra que Salomão disse que nós nos metemos em muitas astúcias, mas agora Cristo se tornou a nossa justiça. Isso significa que toda aquela retidão de caráter que nós perdemos no Éden e reafirmamos nos nossos próprios pecados, essa integridade é dada a nós novamente, e nós somos retos aos olhos de Deus, e é por isso que Ele olha para nós hoje e diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas além disso, o segundo Adão, diz aqui o apóstolo Paulo, que ele se torna a nossa santificação. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é para dizer que nós não precisamos mais viver na imoralidade. Isso é para dizer que o Espírito Santo de Deus já nos capacitou a tamparmos pela fé os nossos ouvidos para toda manifestação do canto da sereia. Nós temos hoje condições espirituais de dizer não à lascívia, ao adultério, a todo tipo de prostituição, porque Jesus Cristo não apenas perdoou os nossos pecados, Ele nos deu da sua integridade, Ele nos deu da sua pureza. E nós podemos ter um olhar diferente. Lembra daquela passagem de Lucas capítulo 7, da mulher adúltera? Haviam muitos olhos em torno daquela mulher. Ali você tinha os olhares dos legalistas, que estavam querendo vê-la apedrejada de qualquer maneira. Provavelmente ali havia alguns olhares de vergonha, que quem sabe já se viram no pecado daquela mulher. Outros com olhares desejosos, quem sabe. Mas tinha o olhar de Jesus. O olhar de Jesus era de ternura, era de perdão, era de admiração,
era de alegria. Meus irmãos, o Senhor Jesus se tornou a nossa santificação. E agora que nós somos unidos a Ele, nós podemos olhar para as pessoas com os olhos dele. Nós não precisamos mais olhar com cobiça. Nós não precisamos olhar mais de forma desejosa, com más intenções. Ao invés de olhar para as pessoas como objetos que podem satisfazer a nossa sensualidade carnal, nós podemos enxergar naquelas pessoas seres à imagem e semelhança de Deus, ver traços divinos ali. Jesus se tornou a nossa santificação. E por último, Paulo diz que ele se tornou também a nossa redenção. Ele nos adquiriu para si mesmo, Ele nos libertou de toda forma de escravidão, Ele resgatou, irmãos, a gente da vida debaixo do sol para uma nova existência. Então Salomão terminou no primeiro Adão, mas o Espírito Santo de Deus hoje nos conduz até ao segundo Adão, mostrando que nele nós somos uma nova humanidade. Nós somos cidadãos de um novo mundo, nós somos preparados para o novo céus e para a nova terra. Que Salvador, irmãos, maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos glorificá-lo, vamos adorá-lo, vamos viver para Ele, vamos consagrar nossa vida a Ele, vamos clamar para que Ele santifique o nosso olhar, para que Ele purifique os nossos ouvidos, para que Ele dê santidade às nossas afeições e emoções. Vale a pena, irmãos, vivermos uma vida santa. Vale a pena sermos libertos da idolatria, da sensualidade. Então que Deus nos abençoe e que Ele se alegre ao olhar para o seu povo, para essa igreja, para essa associação e ver pessoas santas. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela maneira, às vezes dolorida, com a qual ela nos atinge. Mas a Tua Sagrada Escritura diz que leais são as feridas do que ama. E o Senhor nos ama. Te agradecemos por isso, Pai. Nós pedimos, ó Deus, graça, auxílio. Nós pedimos por essa purificação que já nos foi garantida em Cristo Jesus. Nós clamamos para que pela fé nós nos apossemos dela e experimentemos uma santidade crescente nesse mundo. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que já foram envolvidas pela sensualidade, que estão envolvidas nesse pecado. Eu oro pelas pessoas que já estão escravizadas, pelas pessoas que estão sentindo os primeiros sabores da morte, ao não conseguir se desvencilhar do próprio pecado. Eu oro pedindo misericórdia, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor deu a Salomão a possibilidade de se arrepender, de instruir e de deixar um legado de exemplo para nós. Eu oro para que o Senhor opere essa mesma restauração na vida dessas pessoas. Que o Senhor conceda-lhes um profundo arrependimento de alma, que elas percebam o tamanho da loucura, das dores terríveis às quais estão expostas, e elas corram e se refugiem em Jesus e encontrem nele o perdão, a restauração que tanto necessitam. Que essas pessoas se levantem agora maduras, experimentadas, e sejam usadas pelo Senhor para instruir os outros. Pedimos todas essas coisas, Pai, no nome de Jesus. Amém.
Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos meus pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. A capela. Lá do alto céu, o avivamento vem, a começar em mim, indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém.